Shalom, shalom a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje o tema é Gemilut Hassadim, que significa a prática de atos de amor, né? Gemilut Hassadim é atos de amor, né? E esse estudo de hoje faz parte da série que nós iniciamos, chamada de Mussar e Midot Tovot. Mussar, relembrando aos irmãos, são os ensinamentos éticos e morais da palavra de Deus, e Midot Tovot literalmente significa traços nobres do nosso caráter, ou qualidades boas, né, que nós desenvolvemos através da palavra de Deus. Como apresentado no estudo anterior, o nosso texto base é Gálatas capítulo 5, principalmente o versículo 22 e 23, onde nós temos o fruto do Espírito. E é interessante, a gente gosta de sempre ressaltar, porque é comum as pessoas dizerem os frutos do Espírito no plural, mas, na verdade, Paulo, ele fala no singular, que o fruto do Espírito, e ele dá várias qualidades, várias características nobres de um caráter, e é como se fosse a mexerica, né? É um fruto só, mas vários gomos, ou seja, o Espírito Santo, ele deve produzir em nós. Ele produz em nós. Quando o Espírito Santo de Deus, de fato, está atuando na nossa vida, de fato, ele vai produzir em nós amor, que foi o tema, é o primeiro, né, dos gomos, amor. Nós aprendemos sobre Aravá, que é amor, e Gemilut Hassadim também, que são atos de amor, né? Nós aprendemos na aula anterior que o amor, ele é prático. Amar é ação, exige ação. Por isso, Gemilut Hassadim, que são atos de amor, ou prática, né? Você tem que praticar o amor. É algo concreto, não é algo sentimental, né? As pessoas confundem muito com amor sendo algo sentimental, sendo sentimento, né? Ah, eu amo. Isso no campo só do sentimento e que não resulta em prática, em ações que demonstrem de fato o amor. E no original da palavra nós aprendemos que amor é prática. E o Espírito também vai produzir em nós alegria, né? Simcha, paz, shalom. E aí vai se desenvolvendo longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas virtudes, todas essas características são resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Yeshua, quando nós nos convertemos a Deus através de Yeshua. Então, isso aqui é, de fato, a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E Mussar e Midot Tovot é uma área de estudo ético, moral do povo judeu, do povo de Deus. E eu quero fazer esse paralelo entre Mussar e Midot Tovot, que é ensinado pelos sábios do povo de Deus, em conexão com Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, que é o que Paulo coloca como Midot Tovot, fruto da ação do Espírito Santo na
nossa vida. Então, ainda vamos colocar assim, no primeiro gomo, que é amor, além de Aravá, nós temos Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim, atos de amor. Olha só, nossos sábios, ou seja, os sábios do povo judeu, notam que o começo, o meio e o fim da Torá trata de Gemilut Hassadim, que é a pedra fundamental e o pilar do universo. Pois, sem justiça social, moralidade, retidão e compaixão, não haverá sociedade e a humanidade não poderá existir. Então, olha que interessante. Os sábios do povo de Deus perceberam e ensinam que Gemilut Hassadim é o início, o meio e o fim da Torá. Ou seja, é o resumo dela. Em toda a Torá se encontra Gemilut Hassadim, que são atos de amor. Ou seja, o que os sábios estão ensinando e dizendo? Que o resumo da Torá é o amor. E não é isso que Yeshua ensinou? Não é isso que os seus emissários, que os seus apóstolos ensinaram? Que a Torá, que todos os mandamentos se resumem em um, que é amar? Yeshua ensinou que, quando questionado, qual que é o principal dos mandamentos? Qual que é o maior dos mandamentos? É o amor. E aí ele cita Deuteronômio 6, 4 e 5. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas posses. E ele disse, olha, e semelhante a esse, nós temos Levítico 19, 18, que diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, Yeshua, ele resume toda a Torá, todos os mandamentos, e coloca não só o resumo, mas como o maior dos mandamentos, o que? O amor. Gemilut Hassadim, a prática do amor. Os atos de amor. E os apóstolos também. Você vai ver inúmeras vezes Paulo, que foi o mais proeminente, aquele que mais produziu literatura neotestamentária, mais cartas, ele resume toda a Torá, toda a lei, em um único mandamento. Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, perceba, aquilo que os sábios estão ensinando aqui sobre Mussar e Midot Tovot é aquilo que Yeshua ensinou e aquilo que os apóstolos ensinaram. É aquilo que eu sempre bato na tecla e friso. O Novo Testamento é um livro judaico. O Novo Testamento tem ensinamentos totalmente judaicos. Não é gentílico, não é cristão, não é outro tipo de ensinamento novo. Então, sábios aqui resumem que o pilar do universo, que a pedra fundamental é atos de amor. Olha só o que os sábios ensinam. O estudo da Torá só é significativo quando conduz a uma verdadeira observância das mitzvot. Olha que interessante. O estudo da Torá só é significativo quando conduz a uma verdadeira observância das mitzvot. Então, o estudo da Torá deve nos levar à prática.
e não uma prática legalista. A prática correta é o que os sábios do povo de Deus está dizendo. Não é isto que o irmão de Yeshua, Yaakov Hadsadik, Tiago Justo, líder da igreja em Jerusalém, no primeiro século, não foi isso que ele falou? Olha, não sejais apenas ouvintes da lei, ouvintes da Torá, mas praticantes. Ele ainda falou, olha, se você tiver uma fé sem obras, ela é morta. E a fé que você tem é fé de demônios, porque os demônios também creem que o Eterno é um, e eles tremem diante dessa verdade. Mas eles não se submetem. Então, mais uma vez, aqui nós temos um ensinamento e uma frase de Mussar, dos sábios de Mussar, dizendo, olha, o estudo da Torá, ele só tem validade quando conduz a uma verdadeira observância das mitzvot. E, principalmente, esse tema que nós temos trabalhado. Não adianta nada nós termos estudado sobre o amor, Aravá, agora sobre Gemilut e Hassadim, se a gente não praticar. E que é tema do Mussar. Os sábios de Mussar entenderam que o simples fato da pessoa aprender sobre algo, por exemplo, o simples fato de nós estarmos aprendendo aqui sobre amor, não vai nos fazer amar mais. Nós temos que sair do campo da teoria e ir para a prática, atitudes, ações. E aí, os sábios, eles disseram essa frase aí, baseado, olha só, em Devarim 5.1, Deuteronômio 5.1. Olha o que diz. Aprenda-as e tenha cuidado de cumpri-las. Essa reflexão que eles trazem é extraído de Deuteronômio 5.1. O Eterno falando, olha, as minhas palavras, Devarim, as minhas palavras, vocês devem aprendê-las e terem o cuidado de cumpri-las, de observá-las, de praticá-las. Ou seja, não adianta simplesmente aprender. Ficaremos ótimos teóricos, ficaremos ótimos teólogos, mas se não tiver obras práticas, como diz os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, a nossa fé é vã, a nossa fé é morta, não vale de nada. E naquele dia, quando nós nos depararmos no tribunal de Cristo, nós seremos reprovados por ele. Se nós não tivermos o cuidado de aprender e termos o cuidado de não só aprender, mas praticar, viver aquilo que nós temos aprendido. Esse é o nosso maior desafio. Praticar aquilo que nós temos aprendido. Porque uma coisa é fato. Nessa congregação, nós aprendemos, estudamos e muito. Mas o nosso desafio não é aprender. O nosso desafio é praticar aquilo que nós temos aprendido. Não adianta aprender muito se não houver prática. É preferível aprender pouco e praticar o pouco que se aprendeu. Porque a fé bíblica, ela é dinâmica. E o amor bíblico é ação. Que interessante. Eu fico maravilhado quando eu pego esse estudo dos sábios do povo de Deus e começo a ler, começo a estudar, porque, como disse o apóstolo Paulo, o Rabi Shaul, o Rabino Shaul, ele fala, olha,
vocês têm a mente de Cristo. Então, quando eu vejo os sábios do povo de Deus ensinando sobre Mussar e Midot Tovot, abre o leque e automaticamente eu já começo a fazer as minhas conexões com os ensinamentos dos apóstolos e com os ensinamentos de Yeshua. Olha o que dizem os sábios de Mussar. Da mesma forma que Deus é bondoso e misericordioso, devemos seguir seu exemplo, imitá-lo, agindo com preocupação e bondade para com os nossos semelhantes, conforme constam nas Escrituras Sagradas. Como Deus veste os nus, como Deus visita os doentes, como Deus conforta os enlutados, como Deus cuida dos mortos, como Deus cuida das noivas e dos noivos, e assim por diante. É baseado no princípio da Torá que orienta as nossas vidas. Olha só, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vaikra 19:18. Para nós que entramos no livro de Vaikra, está aqui o principal dos mandamentos, está aqui o maior dos mandamentos. O maior dos mandamentos está no livro de Levítico, que é Levítico 19:18. Amar o próximo como a nós mesmos. E o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele diz, olha, se vocês não conseguem amar o próximo a quem vê, quanto mais vocês vão amar a Deus a quem vocês não veem. O apóstolo João, ele diz, olha, se vocês afirmam que estão em Cristo, se de fato estamos nele, nós devemos andar como ele andou, 1 João. Não é nada diferente daquilo que os sábios de Mussar acabaram de ensinar aqui. Olha, assim como Deus é bondoso, misericordioso, nós temos que seguir o seu exemplo, temos que imitá-lo. Por quê? Porque Deus veste os nus. Agora eu vou pedir a você para abrir rapidinho aí o seu áudio. Vamos fazer aqui um exercício de memória. Porque os sábios aqui estão ensinando, olha, Deus veste os nus. Quando é que Deus vestiu alguém nu? Alguém se lembra? Quando é que Deus visitou um doente? Olha, porque os sábios de Mussar estão falando, olha, nós temos que seguir o exemplo do Eterno. E o Eterno vestiu os nus. O Eterno visitou os doentes. O Eterno conforta os enlutados. Vai pensando aí. Quando? Onde? O Eterno cuida dos mortos. Quando? O Eterno cuida das noivas e dos noivos. Vamos lá. Primeiro, Deus veste os nus. Quem lembra? Não estou vendo nenhum comentário, não estou vendo nenhum áudio aberto. Quando é que Deus vestiu alguém que estava nu? Meu Deus, vocês estão ruins, hein? Deixa eu lembrar vocês. Havia um casal num jardim e eles pecaram. E aí eles perderam aquele brilho, a luz, a glória que envolvia eles. O que Deus fez para eles? Vestes. Deus vestiu Adão e Eva. Vamos lá.
Deus visita os doentes. Quando é que Deus visitou alguém doente? Quem lembra? Faz parte da nossa paraxá. Já fez parte da nossa paraxá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Opa! Ah, Nacelle falou aqui, Adão. Isso aí, Adão e Eva. Ah, muito bem, Gesa. Gesa deu um exemplo do Novo Testamento, que de fato se aplica e serve aqui para gente, porque Yeshua, ele visitou a sogra de Pedro. Na verdade, ele entra na casa da sogra de Pedro e ela está doente, impossibilitada de cumprir uma outra mitzvah que é de ser hospitaleiro. O que Yeshua faz? Cura ela. Mas os sábios aqui de Mussá, eles não creem no Novo Testamento. Então, vou dar um outro exemplo, e que com certeza eles se referem a isso. Quando Abraão fez a sua circuncisão, Deus visitou ele. Era o Eterno, através de Yeshua e dois anjos. Então, o Eterno visita os doentes. Deus conforta os enlutados. Deus sempre confortou os enlutados nas Sagradas Escrituras. Alguém quer me dar um exemplo? Pode ser do Novo Testamento. Yeshua consolou alguém enlutado? Muito bem, Gesa. Marta e Maria. Mais algum outro exemplo? Aquela viúva de Naim, alguém lembra? O que Yeshua disse para ela? Tocou no esquife, no caixão, e disse para ela: não chores mais. O Eterno conforta os enlutados. Ah, essa aqui é boa, da Torá. Ó. Deus cuida dos mortos. Quem que vai me dar esse exemplo aqui? Deus cuidando de morto. Deus cuida dos mortos. Lázaro, amigo de Yeshua. Mas vamos para a Torá agora. Deus cuida dos mortos. Quando que Yeshua cuidou de algum morto? Yeshua teve que cuidar. Teve um homem que o próprio Eterno fez o que com ele? O enterrou. E até hoje nós não sabemos onde é o túmulo dele. O Eterno, ele próprio enterrou alguém. Ah, Moisés, muito bem. Isso mostra o quê? O Eterno cuida dos mortos. O Eterno exige que a pessoa seja sepultada, que ela tenha um sepultamento digno. Deus cuida das noivas e dos noivos. Nós temos inúmeras passagens no Taná, aonde o Eterno se refere a noivos e noivas. Mas vamos lembrar aí, o Eterno cuidando dos noivos e das noivas. Alguém se lembra?
muito bem mesmo. Na Torá nós temos aí Yitzhak e Rivka. Ô, Gesa, muito bom. Na Brit Hadashah do Novo Testamento, qual foi o primeiro milagre de Yeshua? Transformar água em vinho. Não haveria vergonha maior para aquela família no casamento. Pensa no seu casamento faltar comida. Pensa no seu casamento faltar refrigerante, faltar bebida. Seria vergonhoso para aqueles noivos ali. O que Yeshua faz? Transforma água e vinho. Yeshua cuida dos noivos e das noivas. E se eu fosse abrir espaço aqui para os irmãos testemunhar, com certeza, porque eu poderia testemunhar do meu casamento com a Anaceli, como que Deus cuidou, como que Deus proveu, como que Deus cuidou de cada detalhe. Eu tenho certeza que... Ah, tá vendo, Gesa? E como que Deus cuida de cada detalhe. E aí, Gemilut Hassadim, os atos de amor, é nesse sentido. Se Deus é assim, nós temos que ser. Se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso e nós somos os seus filhos, nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que imitá-lo. Se o Eterno vestiu nu, se o Eterno visitou o doente, se o Eterno conforta os enlutados, se o Eterno cuida dos mortos, se o Eterno cuida das noivas e dos noivos, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que imitá-lo. Nós temos que seguir o seu exemplo de amor, de atos de amor. É muito interessante quando você vai pegar Mateus capítulo 25, quando Yeshua fala, olha, eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava com fome e vocês me deram que comer. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E é tanto Gemilut Hassadim, porque aqueles que praticaram esses atos de amor, eles não lembraram. Eu queria que você depois lesse esse texto de Mateus capítulo 25 e refletisse nele. Porque aqueles que praticaram atos de amor, Gemilut Hassadim, eles não lembravam. Mas quando, Senhor, que tu estavas nu e nós te vestimos? Quando estavas enfermos e nós fomos te visitar? Aí Yeshua tem que refrescar a memória deles. Olha, quando vocês fizeram a um dos meus, quando vocês fizeram ao seu semelhante, ao próximo, aquele que é a minha imagem, a minha semelhança, a mim vocês fizeram. Então nós temos que ter Gemilut Hassadim não só com os da fé, não só com a nossa casa, não só com a nossa família, mas com o nosso próximo, com o nosso semelhante, porque ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que imitar o Eterno. É por isso que eu projetei essa imagem aí. Existe, segundo os sábios, uma centelha divina dentro de nós. E nós que servimos ao Eterno e temos o testemunho de Yeshua, nós temos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, habitando dentro de nós. Irmãos, Gemilut Hassadim, atos de amor. Olha o que os sábios de Mussar eles ensinam. Ao realizar atos de bondade, o homem atrai a imagem divina na qual foi criado.
Então, quando nós temos práticas de amor, nós refletimos a imagem de Deus. E não é isso que Yeshua ensinou? Olha, eu sou a luz do mundo. E depois Yeshua disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, a partir do momento que nós imitamos os atos de amor de Yeshua, nós nos parecemos com ele. Quanto mais praticamos os mandamentos de Yeshua, os mandamentos do Eterno, mais atraímos a imagem divina, mais as pessoas conseguem ver o Eterno na nossa vida. E é o que Yeshua ensinou. Olha, as pessoas, os homens, vão ver as suas boas ações e vão glorificar a Deus que está nos céus. É isso que significa viver para a glória de Deus. É isso que significa que tudo que nós façamos para a glória de Deus. E aí os sábios continuam dizendo: Gemilut Hassadim é o grande princípio de imitação de Deus, que o homem é ordenado a efetuar como sua principal meta na vida. É o que nós acabamos de dizer. Então, segundo os sábios de Mussar, a principal meta do ser humano, da pessoa, é o quê? É o princípio de imitação do Eterno. Eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que, de fato, ser filho de Deus. É ter os traços divinos. E a Bíblia é muito clara. Deus é amor. Então, quando eu tenho Gemilut Hassadim, quando eu tenho atos de amor, eu me pareço com o Eterno e eu, de fato, posso ser identificado como filho de Deus. Olha aí, eu até projetei a imagem do Eterno, mais os dois anjos, em forma de Ishim, anjo em forma de homem, visitando Abraão após a sua circuncisão, que foi o exemplo que nós demos anteriormente. Olha só o que os sábios de Mussar ensinam. Embora em seu sentido mais amplo, Gemilut Hassadim inclua todo tipo de atendimento que uma pessoa presta a outra, ele se refere mais especificamente às seguintes obrigações individuais e seus derivados. Então, dentro da cultura judaica, dentro da tradição judaica, existe alguns princípios, algumas obrigações que o judeu tem, que são definidas como Gemilut Hassadim, como atos de amor que o judeu tem que praticar e o judeu tem que fazer. A. Conceder empréstimo sem cobrar juros em relação a dinheiro e objetos. Então, o judeu ele deve sempre emprestar sem cobrar juros, seja dinheiro, seja objeto. Pena que hoje que os judeus eles só façam isso entre eles e não façam isso com os gentios. Na sua maioria, lógico, tem as exceções, mas na maioria e na definição teórica deles, se deve cumprir esse mandamento só para outro judeu. Não é à toa que a Igreja Católica ela observava muito bem essa questão de não cobrar juros do outro, e aí os judeus tinham essa prática só entre eles, eles começaram a emprestar dinheiro a outros povos,
E aí que surgem os bancos, né? Por isso que muitos falam, os judeus, né, dominam o mundo, comandam o mundo, porque eles que criaram os bancos, eles que têm os maiores, são os maiores banqueiros do mundo. Então, tem esse lado da história. Mas Gemilut Hassadim diz para conceder empréstimo de objeto ou dinheiro sem cobrar juros. B. Oferecer hospitalidade. Isso, os Rothschild. Aqui, os Safras, né? Etc. Mas vamos lá. Oferecer hospitalidade. Isso é um princípio de Gemilut Hassadim. Oferecer hospitalidade. O judeu ele é muito hospitaleiro. Nós, como descendentes de cristãos novos, nós, como temos no nosso sangue, correndo o sangue judeu, e principalmente Minas Gerais, porque com a descoberta, né, do ouro, as minas de ouro, todo o contingente do Nordeste vieram para as Minas Gerais e aqui se estabeleceram. O povo mais, o brasileiro é hospitaleiro comparado aos outros países do mundo. Todos ficam impressionados com a hospitalidade brasileira. Mais ainda quando eles vêm para Minas Gerais. Não tem povo mais acolhedor, me desculpe, do que o povo mineiro. Então, nós herdamos isso, é uma herança judaica que nós temos. E na imagem projetada aí, nós temos Abraão, ele pós-operado de uma circuncisão que ele mesmo efetuou nele. O que ele faz? Ele corre, se prostra diante dos anjos do Eterno e corre lá no curral, pega o melhor gado para oferecer, leite coalhada. O texto sagrado diz que ele pega da melhor farinha, ele dá o seu melhor para o visitante, para demonstrar a ele hospitalidade. E é interessante porque nos escritos neotestamentários, na Brit Hadashah, nós temos o escritor aos Hebreus falando, olha, não esqueçam da hospitalidade, porque alguns, cumprindo essa mitzvah, esse princípio de Gemilut Hassadim, hospedaram anjos, sem saber. E aí nós temos Abraão, nós temos o exemplo de Ló, e muitos outros que hospedaram a anjos. Terceiro, C, visitar e confortar os doentes. Essa é uma mitzvah muito forte na cultura judaica. A pessoa está doente, eles visitam. Eles visitam e confortam o doente. Aquela pessoa que está difícil, um estágio terminal. E não é algo simplesmente judaico. Yeshua, lembrando de novo, Mateus capítulo 25. Yeshua falou, olha, eu estava doente e vocês foram me visitar. É muito interessante isso. D, providenciar vestimentas para quem necessita delas. Doar roupas. Há muita campanha, chegando frio, campanha de agasalho, doação de roupa, vestir aquele que não tem. E ajudar e alegrar a noiva e o noivo. Dentro da cultura judaica, o casamento é o ápice da alegria. Então, há essa mitzvah dentro do judaísmo de você ajudar a pessoa a fazer o casamento. Ela não tem condições de fazer,
existe esse princípio de Gemilut Hassadim de ajudar os noivos. Pela misericórdia do Eterno, nós tivemos essa oportunidade, essa casa já teve aí as suas oportunidades de fazer isso. É muito gratificante, é muito prazeroso, é muito benéfico, principalmente para aquele que age, aquele que pratica, aquele que faz. F, cuidar dos mortos. E aí é o enterro, é o velório. Você tem que dar dignidade para a pessoa até mesmo depois que ela morre. Isso é um princípio de Gemilut Hassadim, honre o morto. Ah, morreu, longe, problema é dele, antes ele do que eu. Que isso? E a família enlutada está precisando de ajuda. O enterro não é barato. O velório não é barato. Assista as pessoas. Cuide da pessoa até mesmo depois que ela morrer. G. Consolar os enlutados. É outra mitzvah também, é outro princípio de Gemilut Hassadim. É ato de amor. Você visitar a família daquele que está enlutado. Então, Yeshua nos deu vários exemplos de empatia, de sentir a dor do outro. Foi tanto que em João capítulo 11, nós temos Yeshua que chorando, um dos menores versículos da Bíblia, e Jesus chorou. Yeshua mostrou empatia, Yeshua sentia a dor do outro. Então nós temos que consolar os enlutados. H. Reconciliar os que estão em discórdia. Isso aqui é fantástico. Não é à toa que a nossa congregação tem o nome de Comunidade Messiânica da Reconciliação. Nós temos que trabalhar para honrar esse nome. Porque Paulo é quem vai nos dizer que Cristo nos deu o ministério da reconciliação, de religar as pessoas com Deus. Daí vem até a palavra religião do latim, religare, que significa o quê? Religar, reconectar. Não só as pessoas com Deus, mas reconciliar um com o outro. Marido com mulher, mulher com marido. Irmão com irmão. Nós temos que trabalhar com a reconciliação. Nós temos que promover a reconciliação e não a discórdia. E não a discórdia. É o que Yeshua ensinou no seu célebre sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. O que é pacificar? É levar a paz. Aonde existe a discórdia, você traz a reconciliação. Então, Yeshua mostrou que uma das qualidades daquele que vai herdar o reino é o quê? É o pacificador, aquele que leva a paz, aquele que leva a reconciliação aos que estão em discórdia. Então, todos esses exemplos aqui são princípios de Gemilut Hassadim. Perceba, irmãos, que tudo é prático. É prático, é emprestar
aquele que precisa, é oferecer hospitalidade, é visitar, dar suporte ao doente, doar roupas, alimentar aquele que está com fome, ajudar os noivos, cuidar dos mortos, consolar os enlutados, reconciliar os que estão em discórdia. Tudo é prática, é ação. Amor é ação, nós temos aprendido isso. Olha aí. Gemilut Hassadim estabelece nossos traços de compaixão ilimitada e de pura e absoluta bondade. Não visamos recompensa, nem admiração. Simplesmente cumprimos a vontade divina, imitando seu exemplo. Yeshua é o nosso maior exemplo de Gemilut Hassadim. Ele disse, olha, eu sendo Senhor, me tornei servo. Aquele que quer ser maior no reino, que se torne o menor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Yeshua é o exemplo máximo de amor, de compaixão, de traços ilimitados, de pura e absoluta bondade. Tudo que Yeshua fez, ele não visou recompensa. Ele nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por nós. Ele é o maior exemplo que nós temos de Gemilut Hassadim. Então, tudo aquilo que nós mencionamos anteriormente sobre princípios de Gemilut Hassadim, tudo isso que nós fazemos, você emprestou para o outro. Você visitou o doente. Você vestiu aquele que estava nu. Tudo que nós fazemos, nós não podemos visar recompensa. Nós não podemos visar admiração, elogio. É você fazer como está lá em Mateus capítulo 25. É você fazer e nem lembrar que fez. Isso é Gemilut Hassadim. É você fazer e não lançar em rosto. Tem gente que gosta de fazer, mas faz para depois ter a oportunidade de lançar em rosto. Eu fiz isso. E você não valorizou. O fato dessa pessoa mencionar e jogar na cara mostra que ela visava recompensa, ela visava admiração, ela visava elogio. Ela não fazia por Gemilut Hassadim. Ela não fazia por compaixão, por bondade. Então, nós temos que fazer, nós temos que ter atos de amor da mesma forma, a exemplo de Yeshua, que não lança em rosto e que nunca vai lançar em rosto. Eu morri por você. Essa cena também é uma cena forte. Olha só o que os sábios de Mussar ensinam. A mitzvah de Gemilut Hassadim não é cumprida simplesmente aliviando alguma necessidade de assistência material. Olha isso. O verdadeiro significado dessa mitzvah é melhor expresso pelos rabinos, quando dizem: não se diz que
Feliz é aquele que dá aos pobres, mas feliz é aquele que considera os pobres. Terrilim 41, 2. Salmos de número 41, verso 2. Olha o que eles ensinam. Empatia, simpatia, consideração sincera. Isso é muito mais importante que a ajuda material. Um provérbio talmúdico diz: o homem que mostra seus dentes brancos, isto é, semblante alegre, ao próximo, é melhor do que aquele que lhe dá leite para beber. Os sábios continuam: mesmo quando dá ao próximo todos os presentes do mundo, se o fizer com uma face carrancuda, a Torá diz que é como se nada tivesse sido dado. Pegou a visão? Entendeu? Na imagem, irmãos, nós estamos vendo um senhor já idoso, ele andando no calçadão, provavelmente muito quente, ele tira a sua sandália e dá, me parece, a uma menina de rua. A imagem nos mostra o quê? Ela constrangida com a ação. É uma ação louvável, mas ela fica constrangida com a demonstração de amor, de carinho, de Gemilut Hassadim desse homem. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Quando nós formos ajudar alguém, nós temos que nos esforçar ao máximo para não causar constrangimento ao outro. Constrangimento de que ela está na posição de receber e não ter o que dar. Por isso os sábios falam: mostre empatia. Mostre que hoje você está na condição de doar, mas amanhã você pode não estar na condição de doar, que o mundo gira. Mostre simpatia, sorriso no rosto. Mostre alegria, satisfação em doar, em dar. Tenha uma consideração sincera. Olha o que os sábios dizem, isso é muito mais importante que a ajuda material. É muito mais importante eu mostrar empatia, simpatia, consideração sincera do que eu doar uma cesta básica. Chegar lá e jogar a cesta básica. Mostre empatia, simpatia, consideração. Isso é mais importante. Então não é o simples fato de você só doar. É a forma como você doa. É a forma como você ajuda. Então, palavras-chave: empatia, sinta a dor do outro, simpatia, sorriso nos lábios, consideração sincera, demonstre entender a situação. Porque olha o que dizem os sábios: se você doar com uma face carrancuda, é como se você não tivesse doado.
Quando você doa de qualquer maneira e constrange a pessoa que está recebendo, aquela doação sua não valeu de nada. Porque o Eterno não vê aquilo que você dá, mas é a forma como você doa. Então, queridos, vamos evitar ao máximo o constrangimento. Evite ao máximo essa situação da pessoa ficar constrangida. Tente fazê-la estar em casa. Tente fazê-la sentir igual a você, não inferior. Essa jovenzinha, ela se sentiu inferior a esse senhor. Então, não é só dar, doar, é a forma como eu dou, evitando ao máximo o constrangimento. É um segredo judaico isso. Então, olhe o que os sábios dizem. Não se diz feliz é aquele que dá aos pobres, mas feliz é aquele que considera os pobres. A gente tem que ter consideração. Consideração com todas as pessoas, irmãos. Esquece tudo que eu falei até agora. Guarda só isso. Considera as pessoas. Tenha consideração pelas pessoas. Isso é gemilut hassadim. Isso é, de fato, um ato de amor. Quando você considera o outro. Olhe aí esse outro exemplo. Um homem branco, uma mulher negra. Olha o sorriso dele. Ela não está constrangida nele tocá-la, dele aproximar dela. Olha o sorriso que ele dá. Antes de doar, mostre empatia. E Yeshua sempre mostrou empatia, meus irmãos. Quando uma pessoa leprosa, carcomida de Tahat, chegava próximo de Yeshua, o que diz o texto? Uma pessoa afligida com Tahat, com lepra, aproximou dele. Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O que diz o texto? Yeshua, movido de compaixão, tocou nele e disse: quero ser limpo. Quantas vezes os evangelhos dizem, e Jesus, movido de compaixão, agiu. Mostra empatia. Aí nós temos, irmãos, o texto de Deuteronômio 15, 9 e 10, que é onde os rabinos extraem o princípio de que se você doa algo, mas você doa carrancudo, doa por doar, por obrigação, e não por simpatia, empatia, consideração, guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre e não lhes des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e o que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que puseres a tua mão. Então, olha o que o Eterno está dizendo, olha, cuidado com o seu coração.
Que você está doando com as mãos, mas como que está o seu coração? Cuidado, que o seu olho não seja, olha só, a mesma expressão que Yeshua diz, o olho mau. Que é o quê? O avarento. Ah, eu não vou doar porque eu não vou emprestar porque está chegando o ano da remissão, essa pessoa, a dívida será perdoada. E é daqui que Yeshua ensina o princípio do Pai Nosso, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Inspirado nesse 7º ano aqui da remissão, onde as dívidas eram perdoadas. Você não deve lembrar aquilo que você fez pelo outro, porque se você lembra, você não fez Gemilut e Hassadim, você não fez por amor. Você fez por outro motivo. Então, daqui, os sábios extraem, olha, não adianta você doar se tiver com a face carrancuda. Você está até doando, mas há uma palavra perversa no seu coração, há um pensamento, há uma coisa perversa em você. É melhor que você nem tivesse dado. Essa é a verdade. Na escala dos graus, na extensão de Tzedaká e Gemilut Hassadim, portanto, o nível mais alto é atingido por aquele que possibilita que os necessitados retenham o autorrespeito e a autoconfiança e os ajuda sinceramente a sustentarem-se por si mesmos. Consideração, simpatia, uma palavra gentil e cumprimentos amigáveis, conselho sadio e encorajamento. Esta é a essência de Gemilut Hassadim. Percebeu, irmãos? O que é essência? A essência da ajuda social é o quê? Não é só dar, não é só doar roupas, cestas básicas, mas você ajudar a pessoa a se sustentar por si só. É o famoso ditado, você dá o peixe, mas você ensina a pescar. Porque senão, você está ajudando a pessoa a se tornar refém daquela situação. O princípio bíblico não é só você doar, mas é ensinar a pessoa, é ajudar a pessoa. Isso é tzedakah. Tzedakah não é só você dar uma cesta básica. Tzedakah é você tirar a pessoa daquela posição em que ela se encontra. Porque quando eu dou a cesta básica, eu tiro a pessoa daquela situação, 1 mês, 2 meses, se ela regrar demais, mas depois ela volta à situação de fome e de miséria de novo. Então eu tenho que tirar a pessoa daquela situação. Eu tenho que ajudar ela a se sustentar a si só. Mas como que eu faço isso? Com autorrespeito, autoconfiança, ajuda sincera, com consideração, com simpatia, com a palavra gentil, com cumprimentos amigáveis, com conselho sadio, com encorajamento. Essa é a essência de Gemilut Hassadim. Dê o peixe, mas ensine a pescar. Uma pessoa é obrigada a cuidar do bem-estar físico e mental de outra, assim como
engrandecer seu bem-estar espiritual. De onde que eles extraem isso? De Deuteronômio 15, 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem feches a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. É tirar a pessoa da situação de pobreza, não torná-la refém de assistencialismo. Esse é o ponto. Então, nós somos obrigados a cuidar do bem-estar físico e mental das pessoas, assim como também o lado espiritual. E há muitos cristãos que entenderam isso quando eles criaram os 3 S: sopa, sabão, mas também salvação. Eu tenho que dar dignidade, comida, roupa, mas eu tenho que cuidar do lado espiritual também. E Yeshua, o nosso exemplo, ele fez isso. Olha que os sábios de Mussar ensinam: até o homem pobre, que é sustentado pela tzedaká, deve dar tzedaká daquilo que consegue poupar de seu sustento. E certamente todos são capazes e, portanto, obrigados a cumprir Gemilut Hassadim. E aí nós temos o exemplo de novo da viúva pobre, que ela doou mais do que todos, segundo Yeshua, porque ela deu naquele dia tudo que ela tinha. Ela era uma viúva, ela dependia de tzedaká, mas mesmo ela dependendo de tzedaká, isso não a atrapalhou de dar a sua oferta ao Eterno, de oferecer algo ao Eterno. É aquilo que nós ensinamos na Paraxá. Ninguém é tão pobre que não consiga ajudar o outro. Ninguém é tão pobre que não consiga e não tenha algo que possa dar. Então, até aquele que depende de ajuda, ele pode repartir o pão com o outro também. Então, não significa que eu estou numa condição de pobre, de menos favorecido, que eu não possa ajudar o outro também, que está na mesma condição que eu, ou numa condição pior. Portanto, os sábios de Mussá ensinam: todos são obrigados a cumprir Gemilut Hassadim. Todos são obrigados a demonstrar atos de amor. E nós temos inúmeras histórias emocionantes de judeus dentro do campo de concentração que fizeram isso. Repartiam a sua lavagem, a sua única alimentação diária lá dentro, com aqueles que estavam mais debilitados e doentes. Nós temos aí na imagem o espírito e a carne. Quem você mais alimenta, mais vencerá. Nós temos batido na tecla, irmãos, porque disso depende a nossa salvação e a nossa vida eterna. Quem é que nós mais alimentamos? É o nosso espírito ou é a nossa carne? E aí eu fecho com essa reflexão dos mestres de Mussar. Todas as mitzvot efetuam um refinamento
e uma elevação espiritual da pessoa que pratica uma mitzvah. Ou seja, todo mandamento que eu cumpro, que eu observo, eu me elevo espiritualmente e refino o meu caráter. Então, quando eu guardo uma mitzvah, quando eu cumpro um mandamento, eu me elevo espiritualmente e refino o meu caráter. Midot tovot. Mas os sábios continuam, da mesma forma, inversamente. As transgressões das mitzvot efetuam um aviltamento espiritual e embotamento da alma. Aqui eu lembro uma frase que o pastor Wagner nos deixou uma vez, quando nós estávamos meditando sobre Tsahat, que é traduzido como lepra, mas que era uma doença espiritual. E nós falamos, como os sábios ensinam, por não haver templo, não existe mais a Tsahat. E o pastor Wagner disse, na verdade, nós não vemos mais a Tsahat, mas ela continua nas pessoas. Quando eu peco, há um embotamento da alma. A gente perde o brilho, meu irmão. Quando você cumpre uma mitzvah, você brilha. Quando você transgride um mandamento, você perde o brilho. A palavra de Deus diz que quando a gente peca, o pecado, ele necrosa, ele mortifica. O pecado, ele cauteriza, é o que Paulo ensina. Uma parte cauterizada, você perde a sensibilidade. Então, quando eu transgrido a palavra de Deus, quando eu quebro um mandamento, eu perco a sensibilidade espiritual. Eu baixo o meu nível espiritual. Aí eu começo a ter atitudes baixas. Palavras torpes saem da minha boca. Eu começo a ter atitudes totalmente contrárias à palavra de Deus. Atitudes desonestas. Atitudes promíscuas. Então, da mesma forma, quando eu guardo os mandamentos, eles me elevam espiritualmente, quando eu transgrido os mandamentos, eu me reduzo espiritualmente. Eu perco o brilho. A palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e o Senhor, impedindo com que ele nos ouça. O pecado nos separa de Deus. E aí a gente conclui. Essa característica reflexiva das mitzvot é especialmente notada com referência a Tzedakah, conforme foi dito. O homem pobre faz mais pelo seu benfeitor do que esse último faz por ele. Isso é fato. Os irmãos que já tiveram oportunidade de nos acompanhar nas missões que nós fazemos, os lugares que a gente anda, que ninguém quer ir, quando a gente vai para levar a palavra, quantas inúmeras pessoas falaram para a gente? Eu vim aqui para abençoar, mas eu que estou saindo daqui abençoado. Eu vim aqui para doar roupa, cesta básica, brinquedo, mas eu que estou saindo daqui abençoado.
Aqui os sábios dizem: o homem pobre faz mais pelo seu benfeitor do que este último faz por ele. Porque quando eu dou àquele que não pode dar, eu estou emprestando a Deus e Deus não deve nada a ninguém. Quando a pessoa de fato ela diz que Deus te abençoe, que Deus te recompense, de fato Deus abençoa, de fato Deus recompensa, porque Deus não deve nada a ninguém. Então, meus queridos, diante de tudo isso que nós refletimos e estudamos, que nós venhamos exercitar depois dessa aula, depois deste ensino, a Gemilut Hassadim, que nós venhamos ter mais atos de amor para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. E outra, aquele que nós mais alimentamos é quem vai vencer, é quem vai ditar como nós vamos conduzir a nossa vida, se é pelo Espírito ou se é pela carne. Eu coloquei aí algumas referências do site PT Rabat. Lá tem inúmeros artigos só sobre Gemilut Hassadim, e aí eu coloquei apenas 2, que foram os que eu mais extraí dos ensinamentos dos sábios de Mussar para trazer para vocês. Amém, meus queridos? Que o Eterno abençoe a vida de vocês, em nome de Yeshua, e que todos tenham bastante atos de amor, para quando chegar diante do Eterno, ter o que mostrar, ter o que oferecer, que quando você chegar diante do Eterno, diante de Yeshua, ele possa dizer a você: eu estava nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me saciou, eu estava doente e você me visitou. Que nós possamos ter Gemilut Hassadim, que nós possamos ter atos de amor, porque amor da forma bíblica é ação, é prática. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua, Shalom, Shalom.